Vamos resolver o grupo 2 do exame da segunda fase de 2016. A solubilidade do cloreto de potássio KCl em água é 35,54 gramas de sal por 100 gramas de água, a 25 graus Celsius. Considere uma solução saturada de KCl constituída apenas por este sal e por água. Determine a quantidade de cloreto de potássio dissolvida em 250 gramas dessa solução a 25 graus Celsius. Apresente todas as etapas de resolução. Ora, então, nós temos aqui uma solução aquosa de cloreto de potássio. Portanto, uma solução tem um soluto e um solvente, o que significa que, para eu calcular a massa total da solução, tenho que calcular a massa de soluto mais a massa de solvente. Portanto, o soluto aqui é o cloreto de potássio e o solvente é a água. E o que nós queremos saber é, então, a quantidade das moles de soluto, cloreto de potássio, dissolvida em 250 gramas da solução. E sabemos que em 100 gramas de solvente conseguimos dissolver 35,54 gramas de soluto de cloreto de potássio, o que significa que numa massa de solução de 100 gramas mais 35,54 gramas, massa de solvente mais massa de soluto, portanto em 135,54 gramas de solução, eu consigo dissolver 35,54 gramas de cloreto de potássio. Eu consigo dissolver 35,54 gramas de cloreto de potássio. Logo, em 250 gramas de solução, eu consigo dissolver X gramas de cloreto de potássio. E X é igual a 65,55 gramas de cloreto de potássio, que eu consigo dissolver a 250 gramas de solução. Como eu quero a quantidade de cloreto de potássio dissolvida nesta massa de solução, eu tenho que calcular a quantidade de cloreto de potássio que corresponde a esta massa. E a quantidade de cloreto de potássio vai ser igual à massa de cloreto de potássio que acabámos de calcular, a dividir pela massa molar do cloreto de potássio, portanto 65,55 gramas a dividir pela massa molar. Por acaso não nos dão aqui no enunciado, temos que ir calcular a massa molar do cloreto de potássio, que é igual à massa atómica relativa do potássio, 39,10, mais a massa atómica relativa do cloro, 35,45. 74,55 gramas por mol. E, portanto, a quantidade de cloreto de potássio dissolvida é 0,88 mol. Temos aqui exercício 1 resolvido. Exercício 2. A variação de entalpia associada ao processo de dissolução do cloreto de potássio em água é positiva. Preveja, com base no princípio do Le Chatelier, como variará a solubilidade deste sal em água à medida que a temperatura aumenta. Ora, então estão-nos a dizer que a variação de entalpia associada à reação de dissolução do KCl em água, ou seja, associada a
esta reação é positiva. Portanto, a variação de entalpia desta reação é positiva. O que significa que a dissolução do cloreto de potássio em água é um processo que absorve energia, é um processo endotérmico. E estamos a perguntar, então, com base no princípio do Chatelier, como vai variar a solubilidade, se vai aumentar ou vai diminuir, à medida que a temperatura aumenta. À medida que a temperatura aumenta, de acordo com o princípio do Chatelier, a reação vai evoluir no sentido que leve a uma diminuição da temperatura para contrariar a perturbação. E se ela evoluir no sentido endotérmico, a reação consegue diminuir a temperatura, porque evolui no sentido onde há absorção de calor. E como nós vimos que esta reação no sentido direto era endotérmica, significa que um aumento de temperatura vai favorecer o sentido direto desta reação. E como é no sentido direto que a solubilidade do cloreto de potássio aumenta, significa que um aumento de temperatura vai levar a um aumento da solubilidade do cloreto de potássio. Vamos dizer isto. Portanto, de acordo com o princípio de Le Chatelier, um aumento de temperatura favorece o sentido endotérmico da reação. Como é o sentido direto da reação de dissolução do cloreto de potássio, que é endotérmico, vírgula, um aumento de temperatura favorece o sentido direto desta reação, deste equilíbrio. O favorecimento do sentido direto causa um aumento da solubilidade do cloreto de potássio em água. Exercício 3. O perclorato de potássio, KClO4, constituído pelos íons potássio e ClO4, perclorato, é um sal bastante menos solúvel em água do que o cloreto de potássio. O produto de solubilidade do perclorato de potássio é 1,05 vezes 10 elevado a menos 2 a 25 graus Celsius. A solubilidade deste sal a 25 graus Celsius será... então queremos calcular a solubilidade S do percloreto de potássio, perclorato de potássio. Vamos escrever aqui o nosso equilíbrio da solubilidade deste sal. Vai se dissociar nos íons potássio e no íon perclorato. Portanto, por uma quantidade S de perclorato que se dissolve, que reage, forma-se uma quantidade S de potássio e uma quantidade S de perclorato. E sabemos que
A constante de equilíbrio desta reação, deste equilíbrio químico, é o produto de solubilidade do perclorato de potássio, que vai ser igual à concentração dos produtos no equilíbrio e a concentração deste reagente não entra no cálculo da constante de equilíbrio. O produto de solubilidade dizemos que é 1,05 vezes 10 elevado a menos 2 que vai ser igual à concentração de íon potássio no equilíbrio, que vai ser igual a S, à solubilidade do sal, vezes a concentração do íon perclorato no equilíbrio, que também é igual a S. Portanto, 1,05 vezes 10 elevado a menos 2 é igual a S ao quadrado. Logo, S é igual a raiz de 1,05 vezes 10 elevado a menos 2. E isto vai nos dar a solubilidade deste sal. Que dá 1,02 vezes 10 elevado a menos 1 mol por decímetro cúbico. E, portanto, tinha que ser a opção D.